68 escravos aqui dentro, respirando o mesmo ar. E lembrando, não tinha essas tecnologias que são as lâmpadas hoje. As iluminações eram feitas através das tochas, né, gente, consumindo mais o oxigênio. Quanto menos oxigênio tiver, mais o nosso corpo vai nos forçar a respirar mais forte. E com toda aquela poeira aqui, você respirava mais poeira, que causavam intoxicações pulmonares, estomacais, que eu vou estar explicando para vocês, causando a morte do escravo em torno de 20 a 25 anos de idade. Em termos de trabalho, era em torno de 10 a 15. Então eles entravam por volta de 15, 14 anos de idade para sofrerem aqui dentro. Ao percorrer o caminho, vamos começar a encontrar alguns buracos como estes na parede. Esses buracos que são chamados como bucho, onde os escravos guardavam todo o pó do ouro e as pepitas de ouro para receber um pouco de alimento. Até então que surgiu a expressão, você está de bucho cheio, significava que se você estivesse com o bucho cheio de ouro, você estaria com a barriga cheia de alimento. O alimento dos negros naquela época veio através do angu e do orapronobis, que é uma planta rica em proteínas vegetais, né, e outras vitaminas também, uma planta rica em nutrientes para o corpo humano, bem interessante. Que então, gente, eles tinham a obrigação de estar enchendo o bucho de ouro para se alimentar. Se não enchesse o bucho de ouro, eles não se alimentavam aqui dentro, somente de manhã e de noite, quando entravam e saíam das senzalas. Então, olha o sofrimento. Hoje, né, gente, a gente às vezes tem tudo na mão, acabamos reclamando, mas imagina você trabalhar mais de 12 horas por dia para você comer somente através do angu e do orapronobis, que é uma planta rica em proteínas. As formas de encontrar o ouro na mina vieram através dos veios ouríferos ou das formações dos quartzos. O que é um veio ourífero? Aqui nós temos uma formação natural chamada como veio, que começa lá em cima, vai descendo, 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 descendo. A terra tem um processo de sugar água do solo. Tudo aquilo que é pesado vai descendo, acompanhando o veio da água, entre as chapas desses minerais, entrando nessas formações naturais que são chamadas como veio, né, gente? O ouro foi muito encontrado dessa forma, bem amarelinho também, né, claro. E nisso, pode ser que tenha uma probabilidade de encontrar ouro no final deste veio lá embaixo, porque o ouro desceria primeiro, pois ele é um mineral pesado. Só que já foi cavado também o nosso suposto primeiro andar da mina. Por quê? Suposto, merda. Pode ser que tenha muito mais, porque nós não sabemos onde está o lençol freático. O lençol freático, ele está muito fundo, né, gente? Então, pode ser que tenha muito mais do que um andar abaixo da gente, né? E a gente tem muito mais continuidade, onde a gente vai encontrando bastante bucho. À esquerda, temos este outro túnel que chega somente aos 25 metros à frente, onde não encontraram o veio do ouro e encerraram o trabalho. Chegamos aqui próximo, né, gente, de duas entradas dentro de um salãozinho ou uma galeria também, são as mesmas coisas, foram formados também da mesma forma. Para sustentar todo aquele peso que está por cima, que a gente vai ficando um pouco mais abaixo, né, que a gente chega aí até uns 80 metros abaixo da terra, né, tem momentos que eu não sei em qual momentos que eu chego lá dentro, mas chegamos até a 100 metros abaixo da terra, que é muito fundo mesmo, onde a gente vai estar entrando, certo? Que mineral é esse, sabe? Olha, aqui tem vários minerais envolvidos aqui dentro, né? As formações geológicas das minas vêm através dos quartzos, xisto, quartzito, itabirito, né? E alguns filtros. A gente encontra aqui vários minerais, como o ocre, que foi muito utilizado nas pinturas das igrejas, né? Das casas, da construção do barroco rococó. E também grafite. A gente encontra muitos minerais interessantes aqui dentro, que dá pra gente fazer alguns experimentos que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Esse lado aqui é mais ferro. Isso, mais ferro, né, bauxita, a gente vai encontrando muito mais outros minerais mais fortes e resistentes. Vou ensinar para vocês o pigmento, tá, gente? A gente vai encontrando ao percorrer do caminho, que são os ocres que vai encontrando. Se quiser pode deixar que eu pego aqui, eu vou te mostrar. E aí eu faço mais assim, bem, vocês vão conseguir ver nitidamente, tá, gente? Que são vários pigmentos. Peguei um ali atrás, dois aqui agora, vou estar mostrando, vou passar nela aqui para vocês verem. Aqui na frente a gente encontra um pouco mais desses outros minerais também, bem interessante, gente, que foi utilizado mesmo nas pinturas das casas, das construções do barroco, rococó, né? Inclusive é utilizado por fabricamentos de tintas e maquiagens até hoje, né?
E aqui um outro. Você quer passar nessa manga assim? Vira aqui, isso. Essa aqui. Passar aqui assim primeiro. Essa. Então, vocês conseguem ver aqui, olha, nitidamente ali na frente eu vou estar mostrando para vocês alguns outros mais, esperar para eles verem os tons que a gente vai vendo. Isso é tudo retirado de dentro desses minerais, tá, gente? Por isso que eu não sei te explicar quantos minerais tem envolvidos, exatamente porque são muitos. Aqui à direita temos mais este túnel que vai dando continuidade até os 170 metros à frente, onde não encontraram as formações geológicas que era encontrado o ouro, eles encerravam o trabalho. Mostrar o casal aqui, olha, dá uma olhadinha, alguns pigmentos que eu encontrei aí, a gente encontra nos caminhos, né, que é bem interessante, que foi utilizado nas pinturas das casas, tá? Aqui a gente vai dando continuidade. Vocês vão vendo que esses minerais, gente, olha, são minerais fracos, por isso, né, igual eu expliquei para vocês, tendo este formato. Parece mais argiloso aqui, né? A gente está pisando na rocha, né? A gente tem muitos mais caminhos a serem percorridos no caminho. Eu quero que vocês vão tentando, gente, imaginar. A gente está vendo o grau de dificuldade que a gente tem para visitar. Tomem cuidado com o escorregadio, gente, para não cair. E assim, imagina para vocês trabalharem aqui dentro, que não era somente furar e tirar o ouro. Imagina quantas toneladas de entulho que saiu daqui, que você tinha que levar no braço até lá fora, né? Com aquele sofrimento. Né? Então não tinha como você nem imaginar, não tem como nem você imaginar como era o trabalho aqui dentro, o sofrimento. Né? Infelizmente é muito triste. A gente vai estar subindo para encerrar um trabalho no salão de quartzito. Quero que vocês notem às suas esquerdas, onde eu deixei minha lanterna aqui ligada, um túnel onde entramos somente deitado. Este túnel, gente, a gente funciona por agendamento, onde a gente chega dentro da primeira piscina natural. Nós temos muito mais logo acima, onde funcionamos por agendamento, que são os passeios de aventura, né? Então temos que escalar, deitar no solo, tem muito mais continuidade. Essa mina ela é muito grande, igual eu expliquei para vocês. Podem dar uma olhadinha aí, a gente sobe. Imagina trabalhar deitado aí dessa forma, né? A gente vê as igrejas todas lindas, né? A gente não imagina o lado do sofrimento que teve, né? Pode subir lá em cima, você consegue ficar. Isso. Opa, aí, beleza. Pode entrar à esquerda, onde a gente encerra o trabalho. Pode apoiar aqui, isso. Você alivia o peso da coluna. Você pode terminar o último documentário com isso. Vocês vão entrar à esquerda, onde a gente finaliza o trabalho. Lá dentro vocês conseguem ficar de pé, tá, gente? Pode entrar. Beleza. Aqui onde eu tô? Isso, pode entrar. Lá pra... Cuidado com as costas. Ah, é mais lá pra frente? Duro que machuca. É quartzito aqui, né? Nossa, como mudou. Olha aqui. Como você vê que é translúcido. Hoje os passeios estão ficando um pouco mais interessantes também, que né, a gente passa mais a história, que antigamente né, não era se passado tanto, então né, tá evoluindo devagar, mas igual eu falei, o turismo hoje ainda continua com alguns deslizes. Pessoal, chegamos aqui dentro desse salão de quartzito leitoso ou quartzos, que é este mineral ali onde eu estou iluminando para vocês. Que ele é um mineral, gente, que a probabilidade de você achar ouro nele é em torno de 60% a 70%. Enquanto a estimativa de você achar ouro nesses minerais logo acima, todos misturados, é em torno de 2 toneladas para 1 grama de ouro. Por que a probabilidade de você achar ouro nesse branco é bem maior? A terra tem um processo de sugar a água do solo, o ouro vai descendo acompanhando o veio da água, né? Descendo até encontrar um mineral duro de onde ele não passava, ele incrustava todo acima ou nas laterais, tá ok? Incrustando todo aí. Aí tem algumas obstruções, as pessoas falam, Humberto, já ouvi casos de ter que quebrar o quartzo para estar tirando o ouro daí de dentro. Por quê? Devido a essas rachaduras, gente, que são formadas pela pressão, o calor da terra e o veio da água está descendo, vão estourando os quartzos,
a água vai entrando dentro dessas rachaduras e o ouro também vai acompanhando. Por isso, tendo que quebrar os quartzos para tirar essas probabilidades de ouro que está todas aí por dentro, tá ok, gente? Por isso que esse mineral não está no caminho, pois foi a maioria, todas retiradas com a maioria do ouro, tá certo? Que encontravam mais pepitas. Informações dos veios era mais o pó e algumas pepitas pequenas, mas aí era mais pepitas. Hoje muita gente pergunta, Humberto, por que continuaram então todos esses minerais aqui dentro, sendo que o foco é muito grande de encontrar ouro? Antigamente, gente, eram por 2 motivos, hoje são por causa de 3. Né? Vamos começar, né, do primeiro. O primeiro porque a própria base, a estrutura disso tudo está de pé, né, gente? Se nós tirarmos aí um pedaço errado dessa pedra, a gente pode desestruturar tudo isso e cair, porque nós não temos mais aquele conhecimento que nós tínhamos alguns séculos atrás. Pois é o que eu venho tocando, a tecnologia infelizmente chegou para ajudar e para atrapalhar, né, gente? Por quê? Hoje você pedir aí até um jovem, um menino aí para fazer um cálculo um pouco difícil, ele vai pegar o celular, o iPhone, ou senão até mesmo a calculadora e fazer, não quer pensar mais. A gente ficou muito acomodado com a situação, né? Então a gente está em busca de tudo aquilo que já está pronto, a gente não quer procurar mais. Então chegou para ajudar e atrapalhar, por isso a gente perdeu esse conhecimento. E ninguém vai querer vir bater o braço, todos vão querer vir com máquinas, né? E acaba agredindo a estrutura e caindo. O segundo, a gente já notou que é um pouco da falta de oxigênio que a gente tem dentro desse túnel, né? Não é o mesmo oxigênio que a gente tem abaixo. Então, imagina aquela época, né, gente, que não tinha tecnologia. Imagina se fosse o fogo aqui agora. A gente, né, não estaria aqui dentro mais, a gente já tinha saído, né, porque o oxigênio estaria muito menor. E com todas essas poeiras ao ar ao mesmo tempo, seria impossível de você enxergar ou respirar por muito tempo aqui dentro. Por isso, era prejuízo para os escravos ficarem aqui dentro, resolveram abandonar este salão e dar continuidade em outros túneis. Então, este salão é um dos que tem mais a probabilidade de encontrar ouro devido eles não terem ficado por muito tempo aqui dentro, porque as iluminações eram somente através da tocha, então o oxigênio não teria aqui dentro direito. Por isso, esse salão está aqui até hoje. E o terceiro, na verdade, ele é porque a mina foi tombada pelo patrimônio, para evitar esse tipo de exploração de caças ao tesouros. E aqui é onde a gente encerra nosso trabalho, voltamos lá para fora, onde vocês vão estar levando o folder da mina, com uma história resumida, telefones, e-mails, Facebook e o Instagram da mina, onde vocês podem estar marcando a gente nas fotos também, tá ok, gente? Se tiverem alguma pergunta, pode estar fazendo que eu vou estar respondendo para vocês. Aqui o ar é mais rarefeito mesmo, Sim, né? Você sim, sente cansaço mais sente fácil. mesmo com tecnologia que são as lâmpadas. Imagina com fogo aqui, né? Imagino a claustrofobia aqui. Sim, e não era somente cavar, gente. Imagina um negro naquela época tendo que carregar todo este peso onde a gente está aqui. Olha, aqui a gente tem que passar praticamente, né, ajoelhado quase no chão, bem agachado, até lá fora. A gente fala de peso, mas assim, não é somente 10 quilos, né? Era em torno de 30, 40, 50 quilos no braço, curvado até lá fora, né? Então imagina você tirar uma pedra daqui e levar até lá fora, né? Que era o trabalho deles que eles tinham que fazer, porque aqui não entra máquinas, não entrava, né, carrinho, não entra aqui nessa parte que você vê que é bem íngreme também. Então era um sofrimento muito maior, muito grande. Sem falar que muitos escravos perderam as visões aqui dentro devido toda ação ter uma reação. Ao mesmo tempo que batia uma ferramenta, voava estilhaço no rosto do escravo. E aqui dentro, por não ter muita iluminação, eles não tinham como ficar com o olho fechado, tinham que ficar com o olho aberto. Acabavam furando o olho do escravo. Escravo cego, infelizmente, não tem utilidade para o patrão, ele somente ia comer e beber. Né? Muitos, que nem eu falei para vocês, foram castrados, então não tinham utilidade. Então eles tinham, né, infelizmente, ser que sacrificados. Né? Então, que é um processo muito... Muitos foram castrados para que não se desenvolvessem na altura, porque o máximo que eles tinham era 1,60 m. Muitos tinham 1,40 m, eram bem mais baixos, né? Então, né, eles não tinham utilidade para o patrão, nem para fazer novos filhos. Alguns ainda tinham, aqueles que tinham porte, né, para ter novos filhos fortes também, né, uma genética boa, eles não eram castrados, eles ficavam mais, né, nessa parte de reprodução, de vir aqui para dentro, recolher o ouro, né, que era um trabalho assim, infelizmente, gente, eu ainda dei uma resumida para não passar tanto sofrimento, mas mesmo assim a gente tem que passar o sofrimento, porque para as pessoas entenderem que para a gente estar aqui hoje, muito sangue teve que rolar, muitos negros tiveram que ser escravizados e morrer aqui dentro, que não era uma morte assim
uma morte boa para eles, porque em vez de assim matarem, sacrificarem de uma vez, eles eram torturados, muitos eram levados ao tronco, chicoteados até entrar em carne viva e salgado, para depois serem mortos. Então o sofrimento era muito grande, não era matar, era né, como que eu posso te dizer... Era um purgatório. Sim, era um purgatório, era algo muito agressivo mesmo, que a gente chega até a chorar, porque é muito sofrimento que foi passado, entendeu? Então assim, eu sempre vou passando esse contexto de sofrimento, porque hoje, infelizmente, né, a gente que trabalha nessa área, a gente sabe que o Brasil ele não está passando essas informações o necessário para todo mundo, porque para mim chegar onde eu cheguei hoje, eu tive que estudar depois que eu formei na escola. Porque não está sendo passado isso para os jovens, não está sendo passado isso para os brasileiros, porque isso deveria ser passado, porque o Brasil surgiu através disso, gente, através dos negros foram muito escravizados, sofrimento. O Brasil surgiu através do ciclo do ouro, através das nossas riquezas, que infelizmente o Brasil está tentando abafar tudo isso e tirar, né, é o que a gente fala. A gente está dando mais valor para aquilo que é de fora do que para a nossa própria cultura, né, que veio aí através dos negros, né. Infelizmente é muito triste para a gente trabalha nessa área e a gente tem que lutar muito para que isso, né, sempre fique aí, para que um dia não acabe, né? Acredito eu que não vai acabar, porque eu fico feliz de falar também que eu incentivo várias pessoas, vários jovens que chegam aqui também da escola, fazendo história, que querem chegar até onde eu estou aqui para passar essa informação, que é o interessante, que a gente tem que estar sempre passando mesmo, sabe? Para um dia não acabar, para a gente saber que tiveram que acontecer isso mesmo. O que é interessante é o contraponto, né? Porque Sim. você tem aqui uma cidade histórica, rica, que as pessoas vêm para apreciar o barroco, a beleza, tudo que foi construído nesse mesmo momento histórico. Sim, e sim. aqui a gente vê o outro lado. O outro lado. Como que aquilo ali foi construído, todas as condições nas quais as pessoas foram submetidas, Exatamente. enfim. Eu acho extremamente essencial vir a Ouro Exatamente. Preto e ter o contato com esse outro lado. Sim. Porque não é só o bonitinho ali, né? Que é como aquilo ali, como se fosse uma máscara. Você vê que a pessoa tá rindo, mas por dentro tá com sofrimento, né, gente? Então, assim, a gente vê as construções maravilhosas ali, mas a gente não vê como elas foram levantadas, o sofrimento que eles tiveram que passar. Todas as igrejas que tiveram aqui, que essas igrejas são lindas, foram com pedras gigantescas. Quem colocou uma a uma ali? Foram os escravos, com todo um sofrimento, né, gente? Que eles levantavam com madeira, cordas, couro de boi. Então, era um sofrimento muito grande que foi passado, que eu acho que, sim, as pessoas, muitos deles ainda perdem um pouco dessa história, porque são desviados na cidade, são levados para outros lados, né? E, infelizmente, acabam perdendo um pouco de como a cidade foi surgindo, que, assim, as pessoas têm que enxergar dos dois pontos, não somente daquele lado bonito que a cidade é, né, gente? Bom, aqui a gente encerra o trabalho, só vou pedir para vocês tomarem cuidado com as costas aqui ao voltarem, porque são minerais, né,